São João Paulo II, rogai. Santa Teresa de Calcutá, rogai. São Maximiano Maria Kolbe, rogai. São Francisco de Assis, rogai. Boa tarde. Uma alegria estar aqui com vocês. Me chamo Luciano, faço parte da comunidade mariana Vinha do Senhor. O nosso carisma é ser presença da igreja na família com muro e na família sem muro. Então nós trabalhamos tanto com as famílias que moram em casas como famílias que já estão na rua. E pedindo para que eu viesse partilhar com vocês um pouquinho sobre amor aos irmãos. É um tema difícil, porque abrange tanta coisa. Você ama? Ama? Quantas pessoas você conhece que ama? Muitas pessoas, não é verdade? Mas nós somos como crianças, porque nós muitas vezes não sabemos qual é a definição de amor, para ficar uma compreensão mais fácil. Muitas vezes nós definimos Deus como amor. Quem é Deus? Deus é amor. Mas e você? O que você diz do amor? O que é o amor para você? Depois nós vamos dizer quem é o irmão. Mas o que é o amor? Você consegue colocar no papel e dizer o que é o amor? Nós ouvimos direto, você tem que amar, você tem que amar, você tem que amar, não é assim? O amor supera tudo, o amor tudo suporta. Mas o que é esse amor? Esse amor é esse esvaziamento pessoal perene na direção do outro. É o esvaziamento pessoal perene, contínuo, na direção do outro, para fazê-lo feliz. Digamos assim. Vamos partir dessa primícia para que todos tenham a mesma compreensão do que é amor. Porque tem gente que até mata por amor. Tem gente que faz absurdos em nome do amor. Mas hoje nós vamos ter o maior absurdo, que é o esvaziamento pessoal perene na direção do outro. Então, o amor é essa doação, esse esvaziamento, Jesus. Você já não está mais em evidência. Eu já não estou mais em evidência. E para a gente entender isso de uma forma profunda, nós precisamos perceber o que Cristo fez. Quem está com a sua palavra, pega aí, por favor, em Mateus 13. Mateus 13, versículo 44. Mateus 13, versículo 44. O reino dos céus é também semelhante ao tesouro escondido no campo. O homem encontra, mas o esconde de novo. E cheio de alegria vai vender tudo que tem para comprar aquele campo. Palavra da salvação. Então, se você pensar nesse tesouro como um amor que você encontra, você deixa tudo que você tem, vende e vai ficar com aquele amor. Não é assim? Acontece isso semelhante, mas não é igual, com a paixão. Quando uma pessoa está apaixonada, ela começa a largar muita coisa, não começa? Ela larga a família, ela larga os amigos, ela larga o estudo, até não estuda tão bem. O emprego, ela fica meio que querendo fazer o emprego no lugar de organizar como vai se entregar, né? Passa horas ali entrando no Messenger, vamos um pouquinho modernizar, né? A palestra, para mandar uma mensagem: nossa, estava pensando em você, no meio do trabalho, né? O WhatsApp não precisa nem falar, né? Então a pessoa ela vai colocando as interferências. Por quê? Ela está apaixonada. Mas o amor ele é elevado, ele é sublime, ele é algo mais racional. Mais racional. Porque você decide ir ao encontro daquele outro. Decide ir em busca daquele outro. Então, essa parte de vender
perder já é natural para ela. Não é assim para uma mãe? Uma mãe deixa de comer para dar a melhor parte para o filho. Não é assim? E esse filho, ele pode ser quem ele for na vida. Ela vai fazer. Então, quando alguém encontra esse amor, ela larga tudo. Esse primeiro chamado de vocês, na experiência de oração do Santuário de São Francisco de Assis, de Brasília, é eles deixar tudo para ficar com o amor. Mas aqui a gente vai se encher disso. Vai se encher. E vai levar. E vai levar aonde quer que você esteja. Você vai ser luz do mundo e sal da terra. Essa é a alegria do teu coração. Para estar aqui numa tarde como essa, desde ontem, precisa ter sentido. O amor é o sentido da nossa vida. É você renunciar aquilo que você tem de melhor para ter o que é melhor para todos. Já não é uma opção, é uma decisão. Entre duas coisas boas você escolhe, talvez até aquela que você não vai ganhar tanto aparentemente, porque você vai ganhar para levar para os outros. Você vai ganhar para se doar para os outros. Essa vida que você tem noção de quantas pessoas vão ser impactadas depois desse fim de semana na sua vida? Você tem noção de quantas pessoas você vai enriquecer? Esse ato de renúncia de um fim de semana já é o amor àquelas pessoas que você nem conhece. Você vai deixar uma mensagem que vai salvar vidas. Você vai deixar uma mensagem que vai restaurar famílias. Você vai deixar a mensagem o qual vai levar a pessoa para o céu. Não vai deixar ela bem socialmente. Não vai receber ela simplesmente como um agrado de um dia. Mas o que você vai viver junto com ela vai levar para a eternidade. Isso é o amor. Você veio para cá para se preparar, para receber esse amor, essa efusão do Espírito Santo, para se encher desse amor, para aprender a amar. Quando o Espírito Santo hoje, ele foi de encontro ao teu coração, ele só está dando continuidade com aquele convite que você recebeu na missa. Você recebeu por aquele amigo insistente: vamos lá, dá uma oportunidade, só hoje. Foi ou não foi assim com algumas pessoas? Outras foram assim: vai lá, vamos ver o que vai dar, o que é isso. Cada um teve um chamado. Foi só a forma de Deus te amar. Nós aprendemos a amar o irmão com Deus, da forma que Ele nos ama. E quando Ele nos encontrou, da forma que Ele nos encontrou, possivelmente nós não estávamos uma maravilha, né? A gente não estava sendo a cereja do bolo. Ele veio ao nosso encontro e pronto, independentemente da qual resposta que nós daríamos para Ele. Ele se esvaziou de ser Deus para ser um com você. E está aí no teu coração. E você ouviu aquela voz: nossa, mas um final de semana inteiro para Ele. Nossa, é muito. Nossa, não, espera aí. Não pode só um dia? Teve alguém que falou que só perguntou se podia só um dia? Entende? Pode só um dia, pode só o domingo, pode só o sábado. Não, que o sábado eu tenho que cuidar das coisas de casa, eu tenho que correr. E teve gente que só pode vir hoje. Meu irmão, o teu desejo pelo céu, tu recebeu a graça de ontem e de hoje, porque a matemática de Deus para você é somente te amar. Ele completa aquilo em você o que falta. É muito profundo. E essa experiência a gente vai chamar de experiência fundante. Essa experiência de Mateus 3,44, quando nós encontramos o tesouro, a experiência fundante da tua vida. Tu nunca vai poder esquecer disso. Muita gente já viveu vida de oração, vida de igreja, catequista, e estava afastado e está querendo reavivar a fé. Então reaviva hoje, de uma forma profunda, a partir dessa palavra. Tu encontrou um tesouro na tua vida. Tu encontrou um tesouro. E desse tesouro, você fez uma decisão de deixar outras coisas que você também ama por um amor maior. O que é um amor maior? É quando eu não penso mais em mim. Nós vamos entender ao longo dessa caminhada, porque esse encontro ele vai fazer sentido na segunda-feira. Na segunda-feira é o verdadeiro encontro, porque já não tem mais a música bela,
a gente já não tem essa quantidade de pessoas, tem a sua vida normal na sua casa, na sua família. E aí? Lá é o encontro da sua experiência abundante, onde você vai lembrar: eu encontrei um tesouro, Deus me encheu de graças, e eu preciso aprender a amar essa família que eu tenho. Eu preciso amar esse esposo que Deus me deu, esse filho que me dá trabalho, essa filha que eu e ela dá choque de vez em quando, né? Aquele parente que muitas vezes, quanta gente está aqui que vai sair daqui cheio, e Deus vai exigir de você aquilo que Ele fez contigo. Ele te amou do jeito que você é. Como você vai ficar? Aí a gente vai chamar de experiência solidificante. Qual o nome da experiência, gente? Ele vai solidificar a sua fé, para que você aprenda que quem ama vai ficando configurado a Cristo. Como é que a gente conhece Jesus? A gente conhece Jesus pela cruz, não é? É ou não é? É um amor. Ele te amou ao ponto de morrer na cruz, assim como Ele ama aquele que ficou em casa. Entendendo esse amor, a gente vai começar a ter uma compreensão do que é ser cristão, lá em Filipenses 2, do 6 ao 9. Filipenses 2, do 6 ao 9. Amém? A gente vai entender o que é se tornar como Ele. Quem quer parecer com Jesus e diga eu? Tá fraco, né? Quem quer se parecer com Jesus, diga eu. Muito bem. Vamos para a experiência então solidificante. Filipenses 2, do 6 ao 8. Sendo Ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-nos aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Palavra do Senhor. Essa foi a experiência de um Deus que se tornou homem. E nós precisamos nos tornar homens e mulheres de Deus para solidificar a nossa fé. E a experiência que nós vamos passar nesse trajeto, no encontro da segunda-feira, que vai ser até a eternidade, ela está descrita basicamente no versículo 8. E sendo exteriormente reconhecido como um homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Isso é amor. Isso é amor. Isso é você entender que Deus tem um mandado profundo para mim e para você. Isso vai solidificar a nossa fé. Porque quando nós saímos aqui na segunda-feira, hoje à noite, né? Na segunda-feira nós vamos entender as incompreensões do mundo. Nós vamos entender melhor que há uma guerra espiritual. Há tríplice concupiscência devido do pecado original. Uma luta contra o demônio, uma luta contra o mundo e uma luta contra nós mesmos. Você tem lutado nessas três dimensões? Quem não tem lutado ainda, ou não tem percebido que tem lutado, vai lutar. Vai lutar. E você vai ver essa batalha que já foi vencida pelo Cristo. Ele só quer que você tome posse da sua vitória. Amém? Você é mais que vitorioso em Jesus Cristo. Só precisa viver como uma pessoa que tem vitória na vida. Precisamos aprender a viver que o pecado foi cravado na cruz, e o documento que nos acusava foi cancelado. Vai ser lá em Colossenses 2,14. Havia um documento que nos acusava,
O que as pessoas fazem de erro na vida podem se tornar pecado, mas na verdade elas buscavam e buscam o que é certo, só que falta quem ensina. Lá em Oséias 4:6 vai falar que o povo se perde por falta de conhecimento. Então, meu amigo e minha amiga, você vai sair dessa tarde, Oséias, você vai sair aqui dessa tarde repleto dessa graça para poder ensinar o que é o amor. E muitas vezes essa pessoa a qual você quer amar, que você vai se derramar por ela, assim como Deus se derrama por você, você vai entender que ela não compreende muito bem o que é isso. Muitas vezes você vai ficar no alto da sua cruz sozinho, mas acompanhado de Nossa Senhora, dos santos e dos anjos. Você não vai ficar só. Muitos dos melhores amigos de Jesus deixaram ele sozinho no alto da cruz, porque não compreendiam aquele ato de amor. Mas com o tempo, vocês vão ver que tudo vai ser restaurado, porque essa experiência solidificante exige de nós um ato de amor, um ato de entrega, amar aquela pessoa qual não merece, aquela pessoa qual não te dá atenção, aquela pessoa que muitas vezes te persegue. E você vai ter que botar teu joelho no chão e falar para o Pai: Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Muitos de nós, não todos, mas muitos de nós já fomos filhos ingratos, né? Não reconhecemos o que o pai e a mamãe fez por nós. E reclamamos, e brigamos. Não todos. Alguns aprenderam bem rápido, né, o valor da vida. Mas outros, ainda nessa idade que você se encontra, vai aprender a entender que por pior que seu pai tenha sido na sua vida, ele te deu o maior bem que alguém pode dar para o outro: o direito de viver. Isso já é tudo. 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 Imagina, que maravilha. Mas Jesus, ele é um pouquinho mais exigente. Nós vamos abrir lá em Lucas 10. Vamos entender porque esse amor não para somente na sua relação consigo mesmo, a partir de uma experiência fundante, e agora uma exigência de uma experiência solidificante. Ele quer que você pratique isso, ele quer que você perceba isso no dia a dia, como quer que eu perceba isso ao vir para cá, ao estar aqui nessa tarde. É atender um chamado de Deus e não meu. Eu tenho que saber que eu estou aqui não porque eu sou melhor, não é porque eu seja um sábio ou inteligente. Eu estou passivo a Ele, inclusive aqui durante essa pregação. Mas é saber que Ele usa instrumentos insuficientes, frágeis, escolhe aqueles que nada são para confundir os que são. Essa é a ótica que eu preciso ter de Deus a partir de mim. Deus te escolheu para estar naquela família, não é porque você seja o melhor ou a melhor. Algumas coisas podem dar certo. Ele escolheu simplesmente porque Ele te ama. Simplesmente por isso. E a passar pela vida das pessoas, nós precisamos entender isso. Não importa a relação de queda que ela tomou na vida e pelo que ela tomou, nós somos chamados a amar. Então, lá em Lucas 10, do 25 ao 37, Lucas 10, do 25 ao 37, nós vamos dar uma parábola que nós estamos acostumados a ouvir. A parábola do bom samaritano. Levantou-se o doutor da lei e, para pô-lo à prova, perguntou: Mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: que está escrito na lei? E como lê? E como é que lês? Respondeu ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu pensamento, e a teu próximo como a ti mesmo. Falou Jesus: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele deu 2 mandamentos. Primeiro qual é? Amar a Deus. E o segundo? Amar o próximo como a ti mesmo. Como você se ama? Isso é um princípio eterno, não muda.
e assim viverás. O que quer dizer e assim viverás? Assim terás a vida, assim a sua alma não vai morrer. Se você ama a si mesmo, já é um grande indicativo que você está indo bem. Mas você não pode se amar mais que a Deus. Então tem que amar a Deus sobre todas as coisas. A primeira vez que o Senhor pega o decálogo de Moisés e resume em 2 mandamentos: amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como assim mesmo. Agora, quando nós não nos amamos, uma realidade para ficar mais característica, quero dizer, quando nós somos egoístas, nós não estamos nos amando. Quando nós pensamos em nós primeiro, nós não estamos fazendo a função aquilo qual fomos criados. Pensar em si primeiro é pensar no bem comum, é pensar na lógica de Deus, na matemática de Deus. Deus revela São Tomás de Aquino que nós somos um pensamento de Deus. Se Ele parar de pensar em nós, sumimos. E outra frase muito bela, para a gente entender o que é esse amor, para a gente entender qual a nossa importância de amor, é quando nós ficamos gravados no coração do outro. Como você é gravado no coração de outra pessoa? Essa relação de amor, ela vai indicar como você se relaciona com Deus. As pessoas não compreendem muito bem isso. Por quê? Nós somos perspicazes em pegar os defeitos dos outros. Porque nós temos essa limitação humana. Por isso que nós precisamos entender a visão a partir do Senhor, para que a gente possa ter vida. O próximo, na verdade, é uma parte de mim que está fora. Porque nós somos parte de Deus que está fora do céu. Vocês estão percebendo a responsabilidade de viver? Eu sou parte de Deus que estou fora dele. Na nossa natureza, qual é o Senhor? Nós somos humanos de vida. E aquela pessoa que está fora de mim, vivendo daquela forma que ela está vivendo, às vezes pode ser numa pior condição que eu, às vezes ela pode ter sido enganada, pode ter sido construída em um lugar completamente inóspito para a vida, precisa de mim para que ele tenha vida. E é quando ele menos merece. E a gente vai desenrolar um texto para a gente entender como o Senhor explicou o que é esse amor ao próximo. Esse amor ao próximo é fantástico, porque não resume em dar coisas, não resume em fazer coisas, resume eu entender que Ele é o espelho de Deus para mim. Ele não se fez homem, vai dizer lá em Filipenses. Nós precisamos ter essa compreensão, porque nós não somos místicos, mas racional pelo amor, de entender que Deus está ali naquele ali. E muitas vezes ele é um miserável. Quando Jesus estava na cruz, ele viu um monte de pessoas, mas ele não viu as pessoas naquele estado de vida, talvez decaído, né? Mas ele viu aquelas pessoas no estado no qual Deus criou. E esse é o nosso chamado: olhar para as pessoas além das suas margens, além dos seus defeitos. Porque aquilo ali, depois que for corrigido, é obra de Deus de vida. Só está danificado pela natureza humana, pelo mundo, até mesmo por tentação demoníaca. Nós precisamos treinar esse olhar. Nós precisamos treinar esse olhar para que nós possamos entender o que é o amor. Seguindo, no versículo 28, falou Jesus: respondeste bem, fazer isto e viverás. Mas ele, querendo justificar, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Faz a pergunta para a pessoa que está do seu lado aí: quem é meu próximo?
Agora, vamos fazer uma audição rapidinha, dupla, rapidão. Um responde para o outro quem é o próximo dele, brevemente, seja objetivo. Responda para a pessoa do seu lado quem é o próximo dele. Amém? 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 Então vamos voltando aqui. É difícil a resposta? Ou é fácil? É fácil ou é difícil? Jesus então contou: o homem descia de Jerusalém a Jericó, caiu nas mãos de ladrões que despojaram, e depois de terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando meio morto. Eu vou fragmentando a palavra para ser mais claro. Eu estou me fazendo entender? Sim ou não? Jerusalém é a cidade alta, a cidade prometida, a celeste, onde aquelas pessoas iam lá para cumprir seus preceitos. O povo ia lá, porque é a terra santa. E Jericó é a cidade baixa, onde tinha tudo que era abominável. Digamos que fosse a margem da cidade, onde você encontrava as pessoas mais pecadoras. Mais pecadoras. Então, naquele caminho acontecia muitas atrocidades, porque se encontravam pessoas de bem, né? Entre aspas, né? Que ninguém sabe o coração de quem, né? A gente espera que todos sejam, né, vindos do Senhor, e encontravam pessoas aproveitadoras. Foi o caso desse homem que caiu na mão dos ladrões, que o bateram, despojaram e deixaram quase morto. No versículo 31, segue-se a palavra assim: por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu e passou também adiante. Então, viram aquele homem, um sacerdote e um levita. Então o povo da igreja, daquele tempo, o povo que é o templo, o povo que vinha aqui no Santuário São Francisco, voltando para sua casa, encontrou com esse homem na rua, caído, mas passou, seguiu adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando naquele lugar, viu e moveu-se de compaixão. O que é compaixão, gente? Piedade, dó. Compaixão é compadecer-se com o outro, sentir com o outro. Ou seja, se ver no outro. Podia ser eu. Podia ser eu. Eu não sei o que aconteceu com ele. Ele não chegou na cena. Ele não sabia o que estava acontecendo. Mas encontrou aquele homem no meio do caminho, todo arrebentado. Mas o homem que encontrou ele foi um samaritano, um estrangeiro, um homem que não era, porque o Senhor já tinha se afastado do pessoal da Samaria. Mas aquele homem agiu de uma forma profunda, aproximou-se dele. A primeira coisa que a gente se aproxima de alguém é com o que, gente? Com o olhar. Estou aqui olhando para a Dani. Estou olhando a Dani, já me aproximei dela. Para minha irmãzinha está lá no final, lá. Acabou de se mexer na cadeira. Eu já me aproximei dela. A primeira evangelização de um homem que se teve compaixão do outro foi olhar. Olhou os leigos enganjados na igreja. Nossa, ele olhou, atou-lhe as feridas, deixando nelas azeite e vinho, colocou sobre a sua própria montaria e o levou à hospedaria e tratou dele.
Olha só. Ele fez um ato bom, sim ou não? Aí já bastava, já? Então ele pegou, botou na sua própria montaria, cuidou das feridas dele e levou para uma hospedaria. Então, nessa hospedaria ele passou a noite com ele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo: trata dele, e quando gastar ainda mais, na volta te pagarei. Qual desses 3 parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: vai e faz tu o mesmo. Palavra da salvação. Olha só que belo. Esse homem encontrou um desconhecido, o qual ele se compadeceu dele, teve compaixão dele, reconheceu nele que poderia ser ele também, e usou de misericórdia. E a pergunta é: esse homem que estava no chão, caído, merecia o que esse samaritano fez? Sim ou não? Esse homem merecia o que o sacerdote fez com aquele homem? Sim ou não? Olha que vai apertando, hein? Esse homem merecia que aqueles levitas fizeram com ele? Sim ou não? As pessoas a qual não merecem uma segunda oportunidade, quem é que vai fazer por elas? Quem? Eu vou fazer por elas. Porque Deus está no céu e conta comigo. Isso é amar o próximo. Aquela pessoa que já teve a segunda, terceira, quarta, 70 chances. O número 71 é teu. Quem vai dar oportunidade para aquela pessoa que não merece, que te enganou, que te maltratou, que está caído no chão? Na verdade é esse homem aqui, que às vezes está dentro da sua casa. Às vezes essa mulher aqui, que está arrebentada, porque o mundo atropelou, o mundo enganou, o mundo roubou a liberdade. Ela não soube ser livre no mundo e viver no mundo, e se perdeu. Quantas pessoas vocês conhecem de igreja que já pisaram na bola, desculpe o termo da palavra, comigo e contigo? Você não quer mais saber. Não é assim? Não acontece muitas vezes? Mas essa pessoa, ela vai ser tratada por alguém de fora da igreja ou pode ser tratada por nós? Isso exige de nós uma espiritualidade, uma intimidade com Deus. Porque muitas vezes eu e você pisa na bola com Deus, mas Ele não desiste de nós. E por que você está desistindo daquela pessoa? Quanta gente está aqui que já teve briga por causa de herança e nunca mais falou com aquela pessoa por conta da herança? Será que você está usando de misericórdia para essa pessoa? Mas o que é mais importante desse samaritano, que essa parábola ela quer dizer, ele deixou quantos denários? 2 denários. Na palavra, 2 denários quer dizer que esse estrangeiro que veio do céu para cuidar foi o próprio Jesus. E ele deixou 2 denários para a gente. O Antigo Testamento cobrindo toda a lei, os profetas, né? As leis eram mais de 600, tá bom? Mais os mandamentos de Moisés e os profetas. Ele deixou o Antigo Testamento e deixou o Novo Testamento para nós. Esse é o significado dos 2 denários. Ou seja, a nossa missão é deixar na vida dos outros a palavra de Deus que se confirma no nosso coração. Para que isso aconteça, meu amado, há uma situação profunda que nós precisamos fazer. Se chama, é uma ponte que precisamos criar, principalmente na vida daquelas pessoas a quais menos merece. Aquelas pessoas que às vezes a gente nem conhece mais. Nossa, você já falou essa frase? Eu nem te conheço mais. Quando alguém está errado, nossa, fulano era assim, eu não estou conhecendo mais ele. Ai meu Deus,
mudou ele. Era uma pessoa tão boa. Era uma pessoa, meu Deus do céu, o que aconteceu com essa pessoa? Está abandonando a esposa, os filhos, por causa da novidade. Meu Deus do céu, o que aconteceu com essa pessoa? E a gente vai criando uma mágoa, a gente vai criando um ressentimento, a gente vai criando uma capa, a gente vai bloqueando a passagem de chegada na vida do outro. Sim ou não? Você tem alguém? Eu fui falando e você foi vendo o que a palavra foi falando no teu coração. Você tem alguém o qual está à margem? Você tem alguém que está caído no meio do caminho? Você está, por muitos anos você fez como aquele sacerdote, passou sem olhar. Você tem aquela pessoa que falou assim, está assim porque é um vagabundo. E eu lavei minhas mãos. E ainda tem coragem de falar, fiz como Pilatos. Cara de pau. Se comparar a Pilatos, é cara de pau. Deus te fez santo. Maravilhoso. Você se compara com Pilatos, mas ir buscar um tesouro. E você nem sabia. O retiro está sendo bom? Sim ou não? Sim. Encontraram o tesouro? Sim. Então, está transformando. Agora, com esse tesouro, você já está apto a começar a cumprir o mandato de Jesus. Se querem ser meus discípulos, renuncie a si mesmo. Primeira etapa, vocês estão cumprindo joia, 10. Podia ser até um 11, né? Com parabéns da professora para casa. Já renunciaram, fim de semana, maravilhoso. Bens a Deus. Não é fácil. Não é fácil. É exigente. Agora está na hora de vocês daqui pegar a cruz e subir o calvário de vocês. As pessoas não vão compreender, as pessoas vão te questionar, lá no teu serviço, na tua casa. Fazer a vontade de Deus na minha vida, tem coisas que eu não dou conta, como meu irmão lhe falou. Tem uma crosta de maga. Eu, ao invés de me formar como aquele samaritano, eu me formei como um sacerdote, um levita, que sou indiferente à dor do outro. Eu sou indiferente ao erro do outro. Eu analiso as pessoas pelo erro dela, não pelas coisas que ela pode mudar. Gente, vamos usar a dinâmica do Evangelho. Quem Jesus escolheu para seguir ele? Ele veio em busca de quem? De quem estava perdido e caído e ferido.
Você está ferido e é por isso que você não consegue perdoar. É difícil, gente, quando a gente é traído. É difícil quando a gente é enganado. É difícil quando as pessoas abusam da nossa boa vontade. Mas quando elas abusam da sua boa vontade, Deus te dá mais boa vontade para elas abusarem. Para você ser taxado por muitos como bobo, mas para Deus ser taxado como santo. Porque o que a gente vai levar aqui dessa terra? Como diz um freire amigo, né? Caixão não tem carro de mudança atrás, nem gaveta. O que a gente vai levar? Vale a pena ficar com esse lixo, esse entulho de erro de outra pessoa dentro de você? Então, amado, muitas vezes dentro da sua própria família, você vai derramar um sangue sem dizer uma palavra, simplesmente porque você ama, você quer ver aquela pessoa no céu. Porque já não é mais você que vai viver, é o Cristo que vai viver em ti. Você quer que Cristo viva em ti e você quer que Ele cure o teu coração. Você vai precisar fazer um ato chamado, que é difícil de fazer, perdão. Primeira coisa é se perdoar. Eu conheço mulheres que já fizeram amor e elas têm dificuldade de se perdoar. Eu conheço homens que traíram suas esposas e têm dificuldade de se perdoar. A gente faz acompanhamento nessa comunidade, a gente faz acompanhamento de família. E mulheres que foram traídas têm dificuldade de perdoar suas esposas. No trabalho de rua, o que mais dói de ouvir nos meninos é eles falarem assim: não são santos, verdade, mas eles sempre amam da mãe deles. Minha mãe não merece isso. Eu não quero que minha mãe me veja assim. Muitas vezes um filho decepciona a família porque não passou no vestibular. E a família fala assim para ele muitas vezes: você não vai dar para o que prestar na vida. Essa palavra é tão dura, tão dura. Mas você não perguntou qual era a vocação dele antes para Deus. Às vezes a pessoa está se esforçando por uma coisa que não é a vocação dela, ela não vai alcançar. Você está exigindo outro que ele não pode dar. E aí você vai criando barreiras que você não está fazendo uma leitura superficial da vida do outro. Nós precisamos olhar as pessoas como o Senhor quer que olhemos, com misericórdia. É um exercício espiritual profundo, olhar o outro além do seu erro. O erro é o primeiro muro que impede a gente amar alguém. Na experiência solidificante, quando nós derramamos o nosso sangue pelo outro, sem esperar retorno, a gente pula o muro para o lado de cá. E quando você chegar, você vai ver essa pessoa caída no chão, como esse homem estava. Alguma coisa aconteceu na vida dela. Alguma coisa aconteceu na gestação, quando a mãe estava esperando. Até você que é mãe. Às vezes você disse alguma palavra que alterou o fim da vida dessa pessoa. Ela precisa passar por um processo de cura. Alguma coisa psicológica não está funcionando. Muitos de nós, vocês que são pais e mães, por conta da exigência do mundo, não conseguiram acompanhar seus filhos. E o pai ou a mãe faz uma falta, não faz? Faz ou não faz? Quem criou seu filho? Quem criou sua filha? Quem criou sua nora? Quem criou seu genro? Quem foi que criou? Mas sempre lembre, o mundo tentando destruir, o demônio perseguindo para destruir, e aquela pessoa já com aquela inclinação para o erro. Não tem quem ensine a fazer o que é certo. Para entender o perdão, nós precisamos colocar sentido nele. O sentido do perdão é amar a pessoa acima dos seus erros. Você ama? Você se ama acima dos seus erros? Porque se você não se ama, Deus te ama. Essa é a alegria dessa tarde. Essa é a bela nova que eu vou te anunciar. As suas exigências podem ser trocadas por ensinamentos. As suas exigências podem ser trocadas por formações. As suas exigências podem ser trocadas por uma boa companhia em silêncio na vida do outro.
Quando nós não conseguimos expressar o que é amor, nós demonstramos ele. O homem, quando ele está noivo de uma mulher, ele não pode ter relação sexual com ela, porque só está noivo. E quando que ele faz com ela? Manda flores, leva para jantar, leva para um passeio, vai ao cinema, porque ama, espera o tempo dela, sabe que vai ser o dia mais importante da vida dela e dele. Quando nós amamos, nós não podemos fazer aquilo que queremos fazer, nós simplesmente encontramos uma outra forma de demonstrar o nosso amor. Se a pessoa vai aceitar, já não é mais contigo, porque a recompensa do bem é o próprio bem feito. Fiquemos de pé e façamos uma breve oração. Amém.